Queridos irmãos, boa noite. É com muita alegria que estamos aqui nesta noite para refletir sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, especialmente nesse mês de dezembro. Todas as lições que nos traz a reflexão têm como tema central os ensinamentos do Mestre. E a nós nos coube refletir sobre Jesus e o amor ao próximo. Então, dentro dos grandes ensinamentos, dentro das mais variadas demonstrações e exemplos, Jesus, ele nos ensinou na prática como de fato é o verdadeiro amor ao próximo. Para a gente ter um pouco a compreensão, vamos partir do princípio e ver o que no dicionário, como o dicionário define essa palavra, né, amor. Então, na definição do Aurélio, diz o seguinte: sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem ou de alguma coisa. Então, a gente já compreende aí que o amor é um sentimento maior, de preferência, e importante dizer que é preciso transferir para outro desde que nos predispomos a isso, né? Mas temos outras definições aí também. Tem uma definição de amor segundo O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um livro de Leon Denis. E ele diz: o amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, o impulso do ser, que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. Mas, na realidade, o amor reveste formas íntimas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. Princípio da vida universal, proporciona à alma, em suas manifestações mais elevadas e puras, a intensidade de radiação que aquece e vivifica tudo em roda de si. Por ele, que ela se sente estreitamente ligada ao poder divino, foco ardente de toda a vida, de todo o amor, acima de tudo, Deus é amor. Então, essa definição de Leon Denis, ela é bastante impactante porque às vezes atribuímos sentimentos vulgares denominando amor, quando na verdade o amor é muito mais sublime, o amor é o que nos liga intimamente a Deus, porque é pleno, é desprendido de qualquer interesse de retorno. E a definição de amor, segundo o Evangelho do Espiritismo. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e por sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Vejamos que na definição do Evangelho segundo o Espiritismo, ele também já redefine e já direciona muito estreitamente a definição de amor a esse elo com o divino. E para a gente ter uma compreensão mais apurada do que foi e dos ensinamentos do Mestre Jesus, nós selecionamos a parábola do bom samaritano para exemplificar a experiência do amor ao próximo. Mas a gente vai fazer uma reflexão um pouco mais densa, porque o que nos vai fazer refletir de fato não vai ser unicamente a parábola em si, porque todos nós conhecemos a parábola, ou grande maioria de nós conhecemos a parábola do bom samaritano. Cada expositor coloca um ponto a mais ou um ponto a menos, mas no geral conhecemos a parábola do bom samaritano. E aqui hoje a gente vai refletir sobre os motivos que levaram Jesus a exemplificar
né, esse ensinamento, a aplicar esse ensinamento propriamente dito. Então, aproximava-se a Páscoa. E Jesus juntou seus discípulos e disse: vamos a Jerusalém. Até aí, bastante compreensivo, porque aproximando a Páscoa, e a tradição dizia que todo homem, quando pode, deve fazer a viagem a Jerusalém. Mas Jesus disse algo um pouco mais intrigante. Ele disse: vamos a Jerusalém, mas preciso passar pela Samaria. Sabemos que samaritanos e judeus são povos que naquele momento eram hostis, se odiavam. E embora há 700 anos antes de Cristo, eles fizessem parte do mesmo tronco, do mesmo povo, depois do grande cisma, da grande separação, essas tribos se dividiram, tornando as 10 tribos do norte, com a capital em Samaria, e as 2 tribos do sul, com a capital em Jerusalém. E em Samaria foi criado um novo templo, para que os samaritanos não precisassem peregrinar a Jerusalém. Tamanha a aversão que esses povos tinham entre si. Então eles tornaram inimigos irretratáveis. Pois bem, então diante desse pedido amoroso de Jesus, os discípulos não se viram com outra opção a não ser ir adiante, buscar hospedagem, porque ir pela Samaria significava o caminho mais longo, mais penoso, mais árduo. Então, os apóstolos, liderados por João Evangelista, disseram a Jesus: mestre, então vamos adiante, providenciaremos hospedagem para que possamos descansar e repousar durante o caminho. E foram adiante, liderados por João Evangelista, e chegando a Samaria, não conseguiram abrigo, porque eles estavam indo para uma festa considerada sagrada, uma festa religiosa em Jerusalém. E eram judeus, portanto, povos inimigos. Mas rezava uma lenda, havia ali uma história, e naquele momento os samaritanos quebraram um código de ética moral entre os povos do Oriente, uma vez que era tradição naquelas localidades e era basicamente uma imposição social de que dessem hospedagem, dessem abrigo e comida aos peregrinos, aos viajantes, uma vez que tratava-se de rota ali, de peregrinos e pessoas que transpunham grandes distâncias, sempre a pé, de forma bastante penosa e cansativa. Então foi instituído um código ali entre aqueles povos da necessidade de dar abrigo a essas pessoas. E aí Jesus recebe João Evangelista, e João, bastante indignado com a recusa dos samaritanos em lhes oferecer abrigo, disse a Jesus: mestre, queres que eu peça ao Pai que desça fogo do céu e queimem todos os samaritanos? Veja bem. João Evangelista, tomado do direito que acreditava ter, chegou a Jesus. E por que João Evangelista disse isso? Porque, assim como tinha essa obrigação cultural, havia também uma lenda de que dizia que se qualquer pessoa
se negasse a abrigar um peregrino, sob pena, desceria fogo do céu e mataria aquela pessoa. E como se não bastasse, mataria toda a sua família. Então, João achava no direito de rogar ao Pai que descesse fogo do céu e que exterminasse com todos os samaritanos. E eis a primeira lição antes de sequer a viagem ter começado. Jesus, de forma muito pacífica e amorosa, disse: João, o Filho do Homem não veio destruir vidas, veio salvar. E salvar aqui Jesus estava se referindo no sentido de educar, de transformar, de revigorar, né? Então, pois bem, mesmo diante da recusa dos samaritanos em abrigá-los, Jesus não desiste da viagem e faz essa viagem que está no Evangelho de Lucas, finalzinho do capítulo 9 até o capítulo 24. E nessa viagem acontecem encontros, experiências e ensinamentos memoráveis. Infelizmente, não podemos discursar sobre eles. Primeiro, porque não daria tempo. Segundo, porque fugiríamos um pouquinho do nosso tema, embora os ensinamentos nos traga essa também reflexão de amor, de altruísmo, né? Mas aqueles que se interessar em conhecer sobre esse percurso de Jesus, que foi desde a sua saída rumo a Jerusalém, no que culminou, né, a sua crucificação. Então, fazendo todo o percurso de forma bastante penosa, com muito sacrifício, eles chegaram a Jerusalém exaustos. E chegando em Jerusalém, cansado, com sede, com fome, imaginemos o que os aconteceu. Eles foram recepcionados por almas caridosas que, vendo a chegada ofegante, foram recepcionados, oferecendo abrigo, repouso, uma comida edificante, água para se hidratar? Não, porque não era para ser fácil. E eis também um grande ensinamento. Quando estamos na doutrina, não permanecemos na doutrina porque é fácil. É preciso permanecer, principalmente porque é difícil. E eis a força que se aplica às dificuldades. Então, Jesus, chegando às portas de Jerusalém, foi recepcionado por um doutor da lei, que chega e logo tenta enredar Jesus com os seus velhos e costumeiras armadilhas. E diz: Mestre, o que é preciso para um justo entrar no reino do céu? O que é preciso para se conseguir a vida eterna? E Jesus, cansado, com sede, com fome, toma da sua paciência, que é nata, igualzinho a nossa. Né? Porque quem de nós aqui que tivéssemos peregrinado de Caruaru a Recife, teria a paciência de ainda escutar qualquer tipo de questionamento e ver que esse doutor da lei aplica o exemplo contrário ao que é o amor ao próximo. Porque vendo aqueles homens chegarem cansados, exaustos de uma viagem penosa, foi testá-los. Vê-se que é a atitude daquele que pouco sente, que é
incapaz de se colocar no lugar do outro. Pois bem, então Jesus responde com duas perguntas. Primeiro ele diz: o que está escrito na lei? Segunda pergunta: como lês? E aí o doutor da lei, na arrogância que lhe era peculiar, cita dois grandes textos do Pentateuco Mosaico. O Pentateuco Mosaico, sabemos que são 5 livros atribuídos a Moisés, né? Chamados por eles de Torá. Então ele cita, primeiro, Deuteronômio. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força. Segundo, Levíticos. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Ótimo. Jesus disse, excelente resposta. E disse, é a resposta pertinente e de total conhecimento de causa. Porque ele conseguiu enxugar nessas duas questões, nesses 2 mandamentos, significava dizer que esse doutor da lei conhecia da lei, conhecia dos ensinamentos de Moisés. Porque o Pentateuco Mosaico foram catalogados 614 mandamentos. Desses 614 mandamentos, vieram alguns sábios e disseram, olha, não precisa se ater a esses 614 mandamentos, não. Tem 10 aqui resumido que cumpre os valores dos 614. E aí anos se passaram, veio Hilel, avô de Gamaliel, mestre de Paulo, e Hilel, junto a outros sábios, concluiu o seguinte, gente, não precisa seguir os 10 mandamentos, não. Resumemos em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, de toda a sua alma, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, muito sabiamente, o doutor da lei respondeu com esse conhecimento de anos de interpretação bíblica, né? Pois bem, e aí Jesus prontamente diz, ótima resposta. Faz e viverá. Ou seja, cumpra os ensinamentos e viverá. E aí, o doutor da lei, não satisfeito, começou Jesus a se ver, a colocá-lo de forma contrária à que ele gostaria de estar, que ao contrário de ser ele a pessoa que manipularia, estava se sentindo agora acuado. Então, o doutor da lei, prontamente e querendo continuar os seus testes, a sua manipulação, disse a Jesus, certo, mas tem um problema. Quem é meu próximo? Porque para o doutor da lei e para aquele povo, o primeiro mandamento era muito fácil de se cumprir. Porque amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu coração, significava fazer coisas. Por isso eles faziam sacrifício, por isso eles peregrinavam. Agora, amar ao próximo como a si mesmo, havia 2 vertentes diferentes, 2 correntes de pensamento diferentes. Uma corrente de pensamento que era a defendida por Hilel, de que o próximo é todo aquele que habita a terra. Todos somos próximos. O meu próximo não está necessariamente
no centro espírita que eu participo, na cidade onde eu nasci, ou no núcleo que eu escolhi para conviver. O próximo é irrestritamente todo mundo. Inclusive citava texto. Abraão, quando receberam os peregrinos, disse aos peregrinos, irmãos, que a palavra Henri. Então, citava textos com base no próprio Pentateuco, de que irmão era todo. Mas essa era uma corrente minoritária. A corrente majoritária e que prevalecia para a maioria deles, dos judeus, era aqui. Meu próximo é aquele que faz parte do meu grupo. Então, para o judeu, o romano não era próximo. O grego não era próximo. O samaritano piorou. Então, próximo era aquele eleito por mim ali do meu grupo, ponto, e acabou. E quando ele disse a Jesus, indagou a Jesus, quem é meu próximo? Ele queria de Jesus uma resposta direta, para com isso criar uma discussão. E criando uma discussão, fatalmente faria com que Jesus perdesse toda a razão. Eis mais um ensinamento. Vale a pena discutirmos, bater de frente com respostas imediatas? Veja que nesse momento Jesus disse: vou narrar a seguinte história. E aí foi quando Jesus começou a narrar a parábola do bom samaritano. E aí Jesus disse: vou contar uma história do bom samaritano. Veja que nesse momento João Batista, que já tinha ficado gás com aquela atitude anterior de Jesus, nesse momento abaixa a cabeça e deve ter pensado assim: não, isso deve ser uma indireta para mim, só pode. Porque Jesus estava ali, pronto e disposto para narrar uma história onde o bom moço, a pessoa boa da história, era um samaritano. Lembrando que Jesus estava cansado, com sede, com fome, porque samaritano não lhe deu abrigo. E aí, cabe a nós refletir, e coisa muito corriqueira, né, do nosso comportamento, de atribuir que eu fui a uma determinada cidade, não fui bem recepcionado por uma determinada pessoa, então eu determino que ninguém naquela cidade presta. Aí uma amiga minha, daqui de Recife, foi a Belo Horizonte e aí ela teve uma experiência negativa com um taxista. Um taxista, segundo ela, deu voltas lá, que não era preciso que desse e tal. E aí chegou: Renata, eu odiei Belo Horizonte. Os taxistas de Belo Horizonte são mal intencionados. Eu fui. E você andou só de táxi lá? Não, andei uma vez e para mim foi suficiente. Veja. Não podemos atribuir que, por uma má experiência nossa, determinar que toda uma comunidade, que todo um povo, que a representatividade ali, por uma experiência negativa, pontual, eu posso atribuir que tudo aquilo ali não presta. Não é verdade? Então, bem, e tinha uma pimenta a mais aí, porque Jesus estava falando do bom samaritano a um doutor da lei judeu, que tinha como inimigo direto e declarado todos os samaritanos. E aí Jesus começa a narrativa. Descia um homem. Se ele descia, ele vinha de Jerusalém, segundo as Escrituras. Este homem estava na estrada, nu, todo machucado, ensanguentado, com o rosto irreconhecível,
e desacordado. Havia como identificar esse homem, que muito cuidadosamente não é identificado em nenhum momento da parábola? Não, porque ele não podia falar. As expressões dele estavam prejudicadas, porque ele estava com o rosto muito machucado. Não podia ser identificado pelas vestimentas, porque ele estava nu. E estava ali no meio da estrada, né? À margem da estrada. E descia um sacerdote. O sacerdote descia de Jerusalém. Logo, vinha da festa, da tradicional festa da Páscoa. Então, chegando o sacerdote próximo ao homem, o sacerdote avalia a situação. E aí, lembrando que o sacerdote, para o senhor da lei, é uma pessoa de grande estima, né, de grande respeito. O senhor da lei tem para o sacerdote grande respeito, já que o sacerdote é aquele que representa o sagrado, né? E o que atribuímos ou o que podemos atribuir para aquelas pessoas que representam igrejas, que representam instituições? Que elas, no mínimo, sejam coerentes com aquilo que pregam. Então o samaritano chegou, o sacerdote chegou, olhou para aquele homem, não identificou, não sei se é judeu, não sei se está vivo, se está morto, porque também tinha uma questão aí. O sacerdote não podia tocar cadáver, porque se tocasse um cadáver, ele se tornaria ritualmente impuro. E o processo de purificação seria cheio de cerimônias, prolongado e afastaria das atividades. Então, o sacerdote, com todo esse receio, bom, ele não é do meu, não sei se ele é do meu povo, não sei nem se ele está vivo ou se está morto. Então, o sacerdote passou. Tem eu não me recordo agora de quem foi o pensamento, mas que atribuiu que o sacerdote, naquele instante, estava preocupado com o que as pessoas iam pensar dele. Não estava preocupado com o homem caído. Estava preocupado do que ele poderia se tornar se tocasse aquele possível cadáver ou aquela pessoa que não fazia parte de repente ali do seu povo. Então passou o sacerdote, foi-se embora. Desce o levita de Jerusalém. O levita passa pelo homem. E aí, o que acontece? O levita é o ajudante do sacerdote. Então, o levita, bom, se eu sigo o sacerdote, ele passou, não fez nada, eu também não vou fazer nada. Porque tem pessoas que seguem determinadas religiões. E tem tantas outras, que seguem quem segue alguma religião. Ou que segue algum ensinamento. E o levita era um desses. Nesse momento, o levita foi um desses. Ele não seguia seus princípios religiosos. Ele seguiu aquele sacerdote que ele trabalhava e a conduta do sacerdote foi. Daí a pouco a gente cai num precipício e aí pergunta, por que você caiu? Não sei, eu estava andando, fulano foi e eu fui também cair. Porque não temos a condição de discernir entre o certo e o errado. Porque não temos que seguir pessoas. A gente tem um modelo. Jesus. É o nosso guia e modelo. Se nos cabe, se nos é pertinente seguir algo, que seja Jesus. Não seguir Marcondes porque ele fala bonito. Não seguir Dona Lindalva porque faz um papel aqui. O importante é seguir o que ela está representando. Ela está representando uma instituição, um trabalho sério, né? Que se preocupa em fazer pelo outro, que se preocupa em levar conhecimento a outros, isso é importante. Mas seguir, porque eu acho que é até legal esse negócio que fulano vai, e eu vou com ele de vez em quando. E aí quando você precisar prestar contas, você fez coisas pelo outro,
mas não é pelo outro, do altruísmo, do amor ao próximo. Fez porque foi mais cômodo seguir sem qualquer reflexão. Pois bem, e aí Jesus diz, passava um samaritano. Não disse se o samaritano subia, descia, se estava vindo numa transversal, até porque era muito pouco provável que o samaritano estivesse descendo de Jerusalém, né? Já que eram povos que não se tratavam. E aí, nesse momento, o samaritano, vendo o homem caído, foi tocado de íntima compaixão. Foi tocado de íntima compaixão. Veja bem, o que o fez ser tocado por íntima compaixão? Era só a desgraça alheia ou porque ele estava em conexão com Deus? Porque a desgraça alheia todos eles viram. Mas não basta ter a desgraça. A gente precisa estar com o sentimento e com a nossa vibração acima daqui do que é material, do terra a terra. Então, tocado de íntima compaixão, ele desceu do seu cavalo, da sua montaria. Não se preocupou se era um judeu, se era um romano, se era um samaritano. Ele se preocupou que tinha uma pessoa machucada, precisando de amparo, precisando de ajuda. E fez ali seus primeiros socorros. Primeiro, ele criou uma logística. Não, peraí, tá machucado? Vou descer do cavalo. Vamos fazer o quê? Vou limpar suas feridas, vou tratar com alguma medicação que ele tivesse ali no momento, já que também era um viajante, né? Andava com alguns remédios, com algum mantimento e tudo mais. Então, muito consciente, porque não basta você querer ajudar. É importante saber como fazer a ajuda, né? Não basta fazer de qualquer jeito. É importante que saibamos exatamente como ajudar para que o auxílio seja benéfico, né? E para que também não nos comprometamos. Então, o samaritano foi lá, limpou aquele homem, passou óleo, né? Passou o vinho, pegou aquele homem, colocou na sua montaria, chegando a uma estalagem, deixou o homem aos cuidados, né, do proprietário e deu uma moeda e disse, se ficar mais caro, eu pago na volta. Então veja que ele foi o único que amou Deus sobre todas as coisas, porque ele foi o único capaz de se deixar ser movido por esse amor que nos conecta, esse amor real. Amar a Deus sobre todas as coisas é além do culto, da oração, para aquele povo, naquele instante, era fazer coisas. Ele fez. Deu tudo o que ele podia e ainda deixou pendurado. Não se importando de quem se tratava. E aí, Jesus se volta para o doutor da lei. Porque o doutor da lei pergunta, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai devolver, após toda essa narrativa, vai devolver a questão. Quem se tornou o próximo do homem caído? Porque quem é o meu próximo, eu posso escolher. Meu próximo pode ser esse, aquele outro, aquele que faz parte do meu grupinho. E aí, esse é um amor seletivo, um amor panelinha, um amor restritivo. Não é o amor, né, altruísta aplicado por Jesus. Então, Jesus questiona, quem se tornou o próximo daquele homem caído? E nesse momento, o doutor da lei devia estar pálido. E aí, o doutor da lei podia responder, o samaritano. Ou podia responder assim, quase para dentro, o samaritano. Mas o doutor da lei
Então, Jesus pergunta para o doutor da lei, quem se tornou próximo do homem caído. E o doutor da lei, né, pálido pela aquela narrativa e por tudo que aplicou aquele ensinamento, disse, aquele que usou de misericórdia. Mas não pronunciou o nome do samaritano, não. Mas disse, aquele que usou de misericórdia para com ele. Porque para nós é muito difícil ver virtude em quem não gostamos. É muito difícil atribuir ou achar que aquele que a gente não nutre grandes sentimentos seja virtuoso de alguma forma. Então é muito difícil. Por exemplo, eu não gosto de fulano, mas fulano até que é gente boa, tal, né? A gente fala com um pesar, né? Com a dificuldade de que aquela pessoa, por não fazer parte do meu meio social, das minhas afinidades, não tem nenhuma virtude. Então, o doutor da lei, ainda guardando grande orgulho, né? Mas respondeu Jesus, aquele que usou de misericórdia para com o homem caído. E aí vejamos que o que nos faz próximo de alguém não é o que a gente acha. Né? Próximo não é o que somos. Próximos é o que nos tornamos. Essa é uma visão que transforma você. O que é próximo é o que você se transforma, se transpõe para o seu semelhante. Então, é uma visão proativa. Não de quem é o meu próximo, mas do que eu faço para ser próximo de alguém. Então, a lição que vamos e que eu espero que todos nós levemos para casa é o que podemos fazer para ser próximo do outro, assim como Jesus nos exemplifica. Próximo é só o meu irmão? Próximo é se a gente tem certidões de nascimento com o mesmo pai, a mesma mãe? Próximo é porque a gente frequenta o mesmo templo religioso, porque a gente mora no mesmo bairro? Ou será que para ser próximo eu preciso me doar mais, me dedicar mais, fazer mais? Não que hoje precisemos fazer coisas, mas precisamos nos doar, precisamos nos integrar, nos entregar integralmente, que foi o nosso chamado, que é o pedido de Jesus. Então, vejamos que a lição, vamos passar aqui. O Filho do Homem, vejamos assim, vamos fazer um breve resumo do que Jesus nos exemplificou de ensinamentos aí. Então, o primeiro deles, Jesus diz, o Filho do Homem não veio para destruir vida, e sim para salvá-los. Depois, questiona o doutor da lei o que está escrito na lei e como ler. Porque o que está escrito e a forma que eu leio pode ser muito diferente. O exemplo disso vejamos essas atrocidades que acontecem aí, que esses terroristas se acham no direito de, por sua interpretação, exterminar vidas. Porque julgam que aquele ali não é o seu próximo, né? Então, quando o samaritano viu o homem, foi movido de íntima compaixão. Só podemos ser movidos dessa íntima compaixão se tivermos com a conexão, se estivermos predispostos a amar irrestritamente. Ele não estava esperando em troca absolutamente nada. Ele fez por amor a Deus. Porque ele acreditava que amar a Deus sobre todas as coisas, era socorrer aquele homem, era fazer por aquele homem. E, consequentemente, ele estaria amando o seu semelhante, que é irrestrito. É todos, são todos. Inclusive aquele que não nutre por nós bons sentimentos. Ele é o nosso próximo. E o próximo que mais precisamos trabalhar, que façamos, como o Marcondes sempre
nos dá exemplo e nos instrui. Há um livro, Perdão, Caminho da Felicidade, eu não me recordo o nome do autor. Fala aí, Joaninha. Pronto. Perdão, Caminho da Felicidade. É uma terapia do perdão, que a gente exercita e podemos fazer isso diariamente. Aqueles que têm por nós algum sentimento hostil, de animosidade, que nós cultivamos por alguém, algum sentimento da mesma natureza. Porque o que o outro sente por nós é de responsabilidade dele, o problema é dele. Mas o que a gente sente para o outro é de nossa inteira responsabilidade. E não queiramos cultivar lixo, né, no nosso coração, mantendo as nossas vibrações densas, né? E quem se tornou o próximo do homem caído? O próximo foi aquele que exerceu misericórdia. Próximo não é o que somos, é o que nos tornamos. Próximo é a ação que nos transforma em alguém para o nosso semelhante. Então, esses ensinamentos nos faz levitar, não de ser levita, levitar. E como é pleno o amor de Deus. E como temos ensinamentos belíssimos, que basta que nos colocamos um pouquinho mais ao trabalho do Mestre. E aí, o amor ao próximo propicia um verdadeiro sentimento do bem. Eu unirá com os outros e com Deus. Porque é contagioso fazer o bem. Eu ando muito de metrô, porque é o meu transporte para ir para o trabalho. Ando muito de ônibus, porque completa o meu percurso. E eu vejo exemplos maravilhosos de altruísmo, de dedicação, de amor ao próximo, e que uma ação vai gerando outras ações. Assim como a ação negativa também, ela é contagiante. Mas se podemos escolher entre o bem e o mal, principalmente nós que estamos aqui hoje, numa casa espírita, buscando esclarecimento, é preciso que façamos a escolha do bem. Porque se estamos aqui, meus amigos, há muito tempo já estamos aí na peleja. E eis a oportunidade de nos redimir dos erros passados, dos erros de agora. Mas dá tempo. Não percamos a fé, jamais. A humanidade está destruída, o mundo está se acabando. É preciso que haja, para que haja regeneração, é preciso que haja a expulsão, né, ou a limpeza. E para ela se fazer, fatalmente, é necessário que se haja grandes catástrofes, tragédias de infinita natureza, mas não tenha dúvida que aquele que proporcionou o desastre vai ter que se prestar conta com as leis divinas, né? Então, o amor clareia e acalma. Ergue os pequeninos hoje. Amanhã serão grandes flores. O amor cobre uma multidão de pecados. A cara de Marcondes. Aí vemos Madre Teresa. As pessoas boas merecem nosso amor. As pessoas ruins precisam dele. É aquilo que já dissemos anteriormente. A necessidade de amar aquele que mais precisa. Que porventura que às vezes é aquele que nos odeia. Que é fácil? Não é fácil não. Mas é necessário. Então, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E ao próximo como a si mesmo. Para arrematar essa nossa reflexão, vamos ver um vídeo, uma música, né, que enaltece os nossos corações. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que possamos lembrar sempre dos ensinamentos do nosso Mestre. E não só lembrar, vivenciar.